Olá! Bora entender a fundo essa notícia que está chacoalhando, e muito, a política brasileira. Então, vamos direto ao que interessa, né? A bomba que caiu no colo de todo mundo e que com certeza já está redesenhando o tabuleiro político do Brasil. E a escolha é Flávio Bolsonaro. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e indicou o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o nome dele na disputa de 2026. E olha, isso pegou muita gente de surpresa, viu? Porque a aposta geral, que todo mundo esperava, era que o nome fosse o do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ok, a escolha está feita, mas a pergunta que vale US$ 1 milhão é: como é que o Flávio Bolsonaro está nas pesquisas? Será que ele tem chance? Bom, vamos dar uma olhada nos números para entender melhor esse cenário. Olha só esses dados. Segundo uma pesquisa recente da Atlas Intel, que é uma das grandes do país, o Flávio Bolsonaro aparece com 23% das intenções de voto. Não é um número baixo para começar, mas ele está bem longe do Lula, que marca 47,3%. É uma diferença bem grande, né? Um desafio e tanto para tirar. Agora, se segura aí, porque é aqui que a história fica mais curiosa, digamos assim. Essa mesma pesquisa da Atlas Intel nem colocou o Flávio Bolsonaro nas simulações de segundo turno. É isso mesmo. E como a gente vai ver daqui a pouco, outros nomes da direita aparecem em disputas super apertadas com o Lula. Então, o fato dele nem estar nessa simulação acende um alerta, né? E não para por aí. Tem mais um dado que complica um pouco as coisas para ele. Uma outra pesquisa da Paraná Pesquisas de novembro mostrou que o Flávio tem a maior taxa de rejeição entre os principais nomes da direita. Ou seja, tem uma parcela grande de eleitores que diz: nesse aí eu não voto de jeito nenhum. E só para a gente entender bem o que isso significa, pensa assim: a intenção de voto é o piso de um candidato, é de onde ele parte. Já a rejeição é o teto, é o limite de até onde ele consegue crescer. Se muita gente já diz de cara que não vota nele, fica muito mais difícil conquistar novos eleitores, né? É um obstáculo bem grande. Beleza, vimos os números do Flávio. Mas aí surge a pergunta óbvia, né? E os outros possíveis nomes da direita? Como é que eles se saem nessas mesmas pesquisas? Vamos botar os números lado a lado para ver. Olha aí a diferença. No cenário de primeiro turno, tanto Tarcísio de Freitas quanto a Michelle Bolsonaro aparecem bem mais fortes que o Flávio na disputa contra o Lula. Os números deles são bem mais competitivos. Isso já mostra que, de largada, eles teriam, teoricamente, um caminho um pouco menos difícil. E agora, o segundo turno. Aqui a coisa fica ainda mais clara. Tanto Tarcísio quanto a Michelle estão em empate técnico com o Lula. É uma disputa voto a voto. E aí vale lembrar, esse é o cenário em que o Flávio Bolsonaro nem apareceu na simulação da pesquisa. A diferença é gritante, né? Então, depois de ver todos esses números, fica aquela pergunta no ar, a pergunta que não quer calar. Por quê? Porque escolheram um candidato que, pelo menos hoje, parece mais fraco nas pesquisas. Tem que ter alguma estratégia por trás disso, certo? Vamos tentar entender qual é. E a gente começa a encontrar algumas pistas na reportagem do Metrópolis, o portal que soltou a notícia em primeira mão. Eles trazem uma avaliação de dentro do grupo do ex-presidente. A lógica, então, parece ser uma aposta de longo prazo. A ideia é que, ao começar a rodar o Brasil como pré-candidato, o Flávio vai ganhar musculatura, vai se tornar mais conhecido, a escolha também serviria para manter o partido unido, já que é um nome da família, e, claro, eles contam com o apoio de gente forte, como os governadores Tarcísio e Cláudio Castro. Além disso, tem a percepção de que o Flávio é visto como mais moderado que os irmãos, o que poderia, em tese, acalmar um pouco o mercado e a política. É uma aposta no potencial, não nos números de agora. Mas olha, essa escolha pelo Flávio não é um fato isolado. Ela faz parte de uma estratégia bem maior, que envolve todo o campo da direita para o futuro. É a tal da estratégia do funil. Vamos entender como isso funciona. O objetivo final é bem claro, na verdade. É fazer com que, lá na reta final, no segundo turno, a direita inteira esteja marchando junta, apoiando um nome só, para tentar vencer o Lula e o PT. E como esse funil funciona na prática? É mais ou menos assim. No começo, vários candidatos fortes da direita entram no jogo, cada um na sua região. Pensa no Zema em Minas, Tarcísio em São Paulo e por aí vai. Eles vão juntando os votos da direita em seus estados. Com o tempo, a disputa vai se afunilando e, naturalmente, o nome mais forte entre eles se destaca para ir para o segundo turno. E aí, nesse momento, a ideia é que todo mundo se junte e apoie esse único candidato. É uma forma de não dividir votos e chegar com força total na decisão.
No fim das contas, essa movimentação toda de Bolsonaro tão cedo já dá a largada para 2026. Mas a grande pergunta que fica no ar é: essa aposta no Flávio Bolsonaro vai se provar correta? Ou será que, ao fazer essa escolha agora, ele acaba abrindo espaço para que um outro nome da direita cresça e se torne o principal adversário? O jogo só está começando.